Olá pessoal, amigo da Revolução Industrial Brasileira, novamente Fausto Oliveira com vocês, trazendo um Desenve Notícias, que é o nosso serviço de comentário diário em vídeo aqui no canal de YouTube da Revolução Industrial Brasileira e também no IGTV do Instagram, com críticas à mídia econômica e o que sai dentro dela com aquele enfoque que a gente conhece, que é um enfoque bastante antinacional, bastante caracterizado por a necessidade de fazer você concordar com políticas que vão contra o desenvolvimento do Brasil. Políticas essas que são contracionistas, políticas essas que são de abertura irrestrita de mercados, etc, etc. Bem, hoje o Desenve Notícias vai trazer, como eu prometi, aliás, no de ontem, né? Números da desindustrialização brasileira, números trágicos que comprometem completamente o nosso futuro como país, como as possibilidades, né, de futuras gerações usufruírem de uma vida de melhor qualidade e com mais renda social do trabalho apropriada pela população. Que números são esses? A Confederação Nacional do Comércio fez um levantamento, não sei se exatamente depois do caso da Ford, do fechamento da saída da Ford do Brasil, não sei se exatamente depois, mas acabou sendo divulgado depois. O levantamento mostra como a desindustrialização brasileira é severa. Vejam só vocês, o número basicamente é o seguinte, os números mais sensacionais que saíram desse estudo dão conta do quê? No ano passado, ou seja, em 2020, 5.500 fábricas encerraram suas atividades no nosso país. Veja bem, quando se fala 5.500 fábricas, não necessariamente está se falando 5.500 empresas. Várias empresas industriais têm mais de uma fábrica. Em todo caso, isso não importa muito em termos de emprego, porque afinal de contas o nível de emprego responde à quantidade de unidades produtivas em funcionamento. Então foram 5.500 unidades produtivas fabris que este país perdeu no ano de 2020. Isso aí está colocado pela Confederação Nacional do Comércio, saiu numa reportagem do Estado de São Paulo, o Estadão. Outros números desse estudo, desse levantamento, dizem o seguinte: entre 2015 e 2020 se extinguiram 36.600 fábricas fecharam no Brasil entre 2015 e 2020. Tá legal? E isso, segundo a CNC, Confederação Nacional do Comércio, dá uma média de 17 estabelecimentos industriais perdidos por dia nesses últimos 5 anos. Então vamos lá, são quase 40 mil fábricas fechadas no Brasil em 5 anos. Uma média, é claro que elas não fecharam todas de uma vez só, ou não fecharam todas seguindo essa média, mas se você espalhar isso pela quantidade de dias, dá 17 por dia. E tem gente que ainda procura explicação no mapa astral, em assuntos esotéricos, para explicar a nossa debacle econômica, a nossa incapacidade já real, já existente, de reverter o baixo crescimento. Estou falando no dia 22 de janeiro, quando já surgem os primeiros rumores nos jornais econômicos de que, ora, descontado o efeito estatístico de retorno da pandemia, porque atualmente o PIB de 2020 será 4% ou 5% negativo, mas é a pandemia, tudo bem. Mas descontado esse efeito, o crescimento que vai acontecer esse ano será de ridículos 1% novamente. Lembrando que todos esses últimos 5 anos em que esse processo se acelerou, esse processo de desindustrialização que eu estou comentando aqui agora com você, né? Durante todos esses anos o crescimento foi de ridículos 1%, o que mal repõe as perdas da nossa infraestrutura, mal repõe as perdas da inflação, mal repõe as perdas da necessidade de mais gente entrar no mercado de trabalho e, portanto, dividir a renda, ou seja, é crescimento nulo na prática. Não à toa o PIB per capita brasileiro ao longo da década caiu 0,6%. Nessa década. Ou seja, é a década da desindustrialização acelerada do Brasil que se conclui com uma sequência de pífios crescimentos que já vão se reproduzir a partir de agora, em 2021,
porque descontado o efeito estatístico de reposição do PIB de 2020, que caiu muito, crescerá apenas 1%, já se fala isso. Tá? E isso é obviamente o resultado. E aí o PIB per capita, ou seja, que é aquilo que reflete o quanto você tem, o quanto eu tenho, o quanto nós ganhamos como sociedade, a partir da produção que nós produzimos, caindo 0,6% e vai cair mais. Não tenham dúvidas em relação a isso. Vai cair mais, enquanto não houver uma política séria de retomada econômica com vistas à reindustrialização do Brasil. Então vamos lá, tem outros números aqui, porque é muito interessante esse estudo da CNC, da Confederação Nacional do Comércio, porque ele coloca em números absolutos também. 6 anos atrás, diz a CNC, o Brasil tinha 384.700, em torno de, estabelecimentos industriais. Você vê que é até um número relevante. 384.700 estabelecimentos industriais há 6 anos. No fim do ano passado, no entanto, a estimativa é de que esse número tinha caído para 348.100. É o desconto da perda de 36.600. Então veja, não se trata de casos anedóticos da Ford aqui, da Mercedes-Benz e tal. Cada caso vai ter a sua explicação. Cada caso vai encontrar a sua própria crônica, a sua própria história de fracasso. Tá? No caso do setor automobilístico, por exemplo, tem vários fatores que interferem. As multinacionais que fabricam carros de mais alto padrão, carros de luxo, estão saindo porque perderam o benefício do programa Inovar Alto, iniciado lá no início da década. Esses benefícios, que eram benefícios meramente fiscais, acabaram estimulando a entrada de fábricas numa quantidade acima do que a demanda brasileira exigia. Acabou fagocitando a indústria automobilística. O Brasil não tem capacidade, não tem demanda para ter 20 montadoras aqui instaladas fabricando. Estão saindo. Mas isso é uma história. Uma série de indústrias médias que empregavam entre 100 e 500 pessoas, que eram fornecedoras de outras indústrias, essas sim maiores, ou seja, o famoso encadeamento produtivo, as longas cadeias produtivas que a gente sempre comenta, do setor industrial, que fazem a sociedade perceber mais conhecimento, perceber mais capacidade, portanto, perceber mais valor pelo seu trabalho. Uma série de empresas médias, de vários setores, metal mecânico, plásticos, química, agroquímica, muitas delas se perderam, muitas foram fechadas, máquinas ferramenta, prestadores de serviços sistemistas, como se chama, né? Prestadores de serviços de integração de sistemas para fornecimento a setores industriais, tudo isso que fez a riqueza de Santa Catarina, tudo isso que fez a riqueza do Rio Grande do Sul, fez a riqueza do interior de São Paulo ao longo do século XX, tudo isso está se perdendo. E a desindustrialização brasileira, agora revelada em números, começa finalmente, ainda que com muita demora, a escandalizar as pessoas. Na Revolução Industrial Brasileira, a gente está há quase 2 anos trazendo esse assunto e trazendo isso com, de fato, um certo alarme, porque é um alarme vermelho tocando na cabeça do Brasil. E o Brasil precisa passar a ouvir isso, porque apenas com as atividades primárias nós não chegaremos a qualquer lugar. Só o desemprego em massa, só o déficit nas contas externas que nós teremos, que são os problemas imediatos que acontecem em relação à desindustrialização, só isso é capaz de derrubar para sempre a economia brasileira. Percebam, simultaneamente a esses 5 anos de desindustrialização mais acelerada que nós estamos vivendo, o PIB do país não cresce, ele fica estagnado em 1%, o que na prática significa zero. É crescimento nulo. Então não à toa agora está começando a haver reações. Eu comentei ontem a questão da fala do presidente do IPEA, hoje já saiu uma nota da tal da Coalizão Indústria, que tardiamente se organiza para se defender, como eu comentei ontem no Desenve Notícias, tardiamente, já dizendo, olha só, não é assim não podemos viver sem indústria. Se demais países que conseguiram chegar lá ou que estão em vias de chegar lá não abrem mão das suas indústrias, por que nós temos que abrir mão da nossa?
Então, com que tranquilidade é essa que esses financistas de Faria Lima, que esses professores neoliberais dizem tranquilamente que não, que basta a gente produzir grão, produzir carne, alimentar o mundo e minério de ferro e vender para quem quer fazer esse negócio de indústria, a gente não é capaz disso não. Uma ova. Que caminho é esse que nós estamos escolhendo? Caminho de uma especialização em sermos ignorantes, burros, especializados em atividades que não se encadeiam com quase nada, que são basicamente tirar da terra, botar num navio e exportar. Que isso? E o povo vai trabalhar em quê? E os interiores do Brasil vão trabalhar em quê? Tá? Então amanhã, no Desenho Notícias de amanhã, eu vou comentar exatamente a nota que já está publicada no site da Revolução Industrial Brasileira, que é o rib.ind.br, da Coalizão Indústria, que são associações de setores econômicos e industriais, respondendo à declaração do Carlos Döllinger, do IPEA, que diz que nós temos que nos especializar em agricultura e pecuária e mineração mesmo, e não tem indústria mesmo, e finalmente eles então começaram a reagir e estão respondendo, estão dizendo que não é nada disso, que eu concordo com eles naturalmente, mas embora seja também crítico a eles, porque sempre assinaram embaixo desse processo que extinguia a indústria do Brasil, que agora está pequena, agora está combalida, vai ter dificuldade de se recuperar, mas sempre assinaram embaixo das medidas econômicas que levaram a essa situação. Espero que agora eles comecem a romper com essa visão e perceber o que é necessário para reindustrializar o Brasil. Mas esse é o comentário de amanhã no Desenho Notícias, aqui no canal de YouTube da Revolução Industrial Brasileira e também no IGTV do Instagram. Obrigado, pessoal. Até amanhã.